esse gigantesco sapo de chifres humanoide, bípede, vem caminhando ali. Ele está a uma distância bastante longe ainda, cerca de uns 30, 40 metros, mas ele vem abrindo caminho em meio à vegetação fossilizada. Ele faz barulho, ele vem fazendo uma espécie de coachá, né, com aquela garganta dele gigantesca que enche assim, fica um bolsão bem grandão assim. E quando vocês avistaram, né, alguns de vocês avistaram tipo de quase que de imediato, em contrapartida outros foram surpreendidos posteriormente, né, pelos alertas de quem percebeu. Então, imediatamente, vendo que o caminho daquela criatura gigantesca, ela deve ter seus 3 metros de altura ou um pouco mais, ele está vindo no rumo de vocês. E a gente começa com o Faraf agindo aqui. Ele tira uma espada larga ali, ele não assume a empunhadura de combate, mas ele deixa ela baixa, com a ponta na terra negra. E ele fica meio que com ela de lado, assim, do corpo, assim. E ele fala em alto bom som: estejam preparados para entregar suas vidas. E agora nós temos a criatura desconhecida ali. Ela vem avançando um pouco, saindo ali um pouco mais das florestas e entrando no terreno de pedra, né? Um pouco mais aberto, tomando só umas coberturas ali para algumas pedras mais altas, assim que chegam à altura do seu joelho, de sua cintura. E é possível notar que ele fala alguma coisa. Só que ele tipo, não tá berrando, né? Ele fala alguma coisa e ele levanta a mão assim, como se ele estivesse fazendo um grande arco sobre a cabeça, assim, fazendo meio que uma ola, né? Leva no braço assim do lado direito pro lado esquerdo e ele desaparece. O Otto, ele vai. Ele que tinha castado ali o Servo Invisível, né? Ele ia falar: "Oh, por favor, você segurou esse aqui um momento pra mim." Você vê que o Otto ele vai andando descuidadamente, com os braços pra trás, ó, procurando alguma coisa na mochila, até que ele acha um cone. Cone é tipo de mão, como se fosse aquele cone pra gritar. Fala: criatura sapinidia, não iremos demonstrar nenhuma hostilidade em relação a você, contanto que você não demonstre em relação a nós também. Eu recebi sua mensagem e agradeço as boas-vindas. Eu vou virar pra trás e falar. Falar, tipo, ela não parece hostil. Não ataquem a não ser que ela. A não ser. Tentem me matar ou coisa assim. É possível ouvir e também talvez até perceber, vendo, né? A, tanto a terra sendo. As pedras batendo umas nas outras enquanto a criatura anda, quase que em linha reta, na direção do Cadmus e do Tampin. E ela vem fazendo barulho, assim, normal, né? Os barulhos como uma pessoa caminha. Mas como ela é enorme, né? Quer dizer, ela é grande, né? Ela faz um barulho um pouco maior. Então, tipo, por mais que ela esteja invisível, ela não está se ocultando os sons que ela faz. E em resposta a Otto Vanberg, Van, Vanderberg, por favor. Vanderberg, você escuta uma voz dizendo: Oh, alguém educado? Há quanto tempo? E a criatura É reaparece. um prazer conhecê-lo, senhor. Senhor. Posso te chamar de Cururu? É uma tradição de minha terra. Um sapo famoso, sabe? A não ser que você tenha um nome, aí você pode falar o nome, mas nós não desejamos nenhuma hostilidade a você. Eu não sei que você também deseja uma hostilidade de volta. Então somos todos civilizados aqui? Não é pirata? Não era pazes? Certo? Se Fala. me bater, eu vou te quebrar. Nesse momento, a tripulação já se encontra quase metade dela. Alguns com
com sabres em mãos, outros com bestas leves apontando ali, a maioria utilizando o barco como se fosse uma parede, né? Um local para se proteger, se guarnecer. Alguns deles estão em cima do barco, se equilibrando ali para poder ter para eles não ficarem em linha de tiro, né? Eles não têm uma organização militar, que é fazer aquele quadradinho de soldados, né? E todos atirarem é, numa parábola para atingir um alvo à distância. Não, eles são bem descoordenados. Tem uns mais perto da água, uns avançaram para frente, tem uns até que estão agachados, né? Eles ficam de joelho, um joelho no chão, assim, com a besta na mão, achando que tá fazendo o máximo da pose, né? Cuidado vocês que estão na frente aí, porque se vier a chuva de setas lá de trás, esses são os primeiros alvos. Mas a criatura, ela levanta as mãos assim. Não, eu ser o guia para vocês. Eu vim dar as boas-vindas. E nesse momento aqui, o combate track se dá para o encerrado. E a gente vai entrar num flashback. Antes da gente continuar essa cena aqui. Esse é o nome da lembrança. Conversando em casa. São quatro lembranças. Essa aqui, conversando em casa. Aí tem a outra, um encontro em Duncas, que é o Porto Leste, lá de Caritania. Contratando em Sgaldwin, que é o Porto Norte, que foi de onde o navio de vocês zarpou. E na Taverna Lua do Marquês, que é uma taverna que fica dentro da cidade de Caritania. Essa narrativa, ela acontece na casa do Fala. A casa dele é uma pequena loja esquecida no tempo que fica dentro de um cortiço. Sabe, aquela viela que tem uma pequena praça no meio e as casas têm uma forma de semicírculo, que deveria ter uma fonte ali no meio daquele cortiço, mas não tem porque é uma rua, uma via pública. Esse cortiço, ele fica dentro dos limites do mercado Leão Leste, que é uma espécie de feira pública, uma feira onde as casas são lojas e as ruas são um lugar de comércio. As pessoas barganham ali nas calçadas, ou entram nas lojas para comercializar. Em boa parte, alguns trazem produtos para vender, outros negociam produtos que não estão assim dentro do mercado de trabalho. Vocês estão dentro da casa do Falav, o Otto Vanderberg e o Tampin. A casa do Otto a casa do Falav é um local cheio de quinquilharias, de coisas exóticas, de utensílios e objetos, quadros, materiais de venda como prata, platina, enferrujados pelo tempo, ou então quebrados pelo o mau uso, ou até mesmo pelo desuso. Barris de pólvora, armas de fogo. E apesar do Falef não manter organização nenhuma em seus projetos, ele tem uma peculiaridade muito interessante em dissecar borboletas. Nesse momento, vocês estão em algum cômodo da casa. Pode ser um quarto ou uma cozinha, mas vocês não estão com o Falef. O Falef, ele está tendo um diálogo com um grupo de pessoas na sala dele. A sala dele é o local mais arejado possível, porque entra a luz por meio da janela da frente. As cortinas
hasteadas, assim, estendidas na janela, ainda assim não conseguem cobrir a janela por todo, então acaba vazando uns finos raios solares naquela manhã. Isso está acontecendo há 6 meses atrás. O Falaf está dizendo: vocês estão dispostos a ir numa viagem para mim? Pois eu não garanto espólios. Mas eu posso dizer que será necessário pelo menos pagar a ida de vocês até o destino final. Vocês escutam vozes de gnomos, um halfling, lá naquele quarto, lá na sala de estar. Vocês dois escutam juras de lealdade. Ou pelo menos juras de identificação com os mesmos objetivos. Parece que Falef está preparando uma viagem. Isso está acontecendo há 6 meses atrás. E está mandando aquele grupo com um capitão meio orc de um navio chamado Rainha Sangrenta. Um sujeito que tentou, não só tentou, como conseguiu roubar um carregamento de Falef. E foi punido com uma surra, pois o Falef queria contratar ele, mesmo depois de ter roubado, queria contratar ele para fazer uma viagem para o sul. Logo, vocês escutam uma vozinha de um halfling dizendo: E se eu voltar, você me dará esta moeda e contará a história desta moeda? pois Falef também guarda moedas de reinos esquecidos. E o Falef diz: claro, ela será sua. Agora a história dela, isso é algo que poderá ser uma grande verdade ou não. Logo vocês escutam a porta batendo e aquele grupo se retirando. O que vocês dois fazem? O Falef agora se encontra sozinho. Vou levar uma xícara de chá pro Farley. Eu vou andando atrás dele, mestre. Eu vou seguindo. Quando vocês Como passam um primeiro. Quando vocês passam por um corredor, a casa é bem apertada. São pequenos cômodos ali, um do lado do outro. É, o, o anão do grupo aqui, o Tampin, ele sente até um sentimento claustrofóbico, né? Porque ele fica esbarrando nas mesinhas, nos móveis, na prataria, bastante ruidosamente, pisando em coisas espalhadas pelo chão. E é nesse momento, Otto, que você vê um aglomerado de quadros encostado na parede, quadros grandes assim, de 2 metros por 2 metros. E você vê que um desses quadros tem uma pintura recente, nada muito bonito, mas você consegue ver o vislumbre da criatura que você está diante dela agora, pintado no quadro. Quando vocês chegam na sala, vocês dois perguntam ao Falef: Falef, estes não são aqueles ao qual você precisou libertar da prisão? Pois eles se envolveram em assassinatos? O Falef está sentado em uma cadeira, ali numa mesinha tipo de escrivaninha, e tem uma fadinha voando perto dele ali, olhando para o que ele estava fazendo. Ele olha para vocês, recebe a xícara do Otto e ele diz: sim, sim.
Eu tinha esperanças que poderia realizar algo grandioso com eles. Mas infelizmente eles se provaram ser infrutíferos. E um de vocês pergunta: e o que tem a ver essa viagem e essa confiança neles, né? Essa viagem não é um sinal de confiança. É uma sentença. Eu estou enviando eles para a morte. Pois sabem demais e tem um paladino em meio a eles que se provou ser um espião. Cicatriz no bucho, o capitão do navio também sabe demais. Já se tornou comum suas tentativas de me extorquir. E por causa disso, entreguei um mapa para ele por uma rota não muito fácil de se vencer. Eles irão para uma terra distante chamada Fulkmore, na prerrogativa de trazer gemas de gelo para mim. Ele se reclina na cadeira, tomando o chá que o Otto trouxe. E o que vocês perguntam para ele ou complementam? O mestre só falou: é isso mesmo. Traidores têm que morrer. Um tanto quanto cruel, eu diria, mas efetivo. Mas acho que não vem a mim dizer. Não cabe a mim saber dos seus segredos, até porque eu não desejo terminar numa ilha num lugar como esse. Mas que tipo de segredo poderia ser tão grave assim? Você quer saber? Eu vou sair. Porque se quem sabe morre, eu quero viver. Não, eu não quero saber o segredo, eu quero saber o tipo de segredo. Você realmente está interessado, Otto? Eu o convido para ir comigo até Duncas em algumas semanas. Iremos conhecer algumas pessoas que talvez, se você for um pouco esperto, possa entender os motivos por que tem tanto passado guardado dentro de casa. Eu falei assim, mas quando ele falou, eu falei: se você vai, eu vou junto. Otto, vou precisar que você me ajude a preparar um círculo de teletransporte. Pois nessa Trivial. viagem ao qual enviei eles, eu terei que ir como uma espécie de prova de responsabilidade e comprometimento com a demanda. É uma atividade trivial, afinal de contas, para um homem que conhece tanto quanto Joe. E aqui termina essa lembrança. Voltando aqui para a ilha, a ilhota de Atios, há um murmúrio ali, uma tentativa de ataque e ao mesmo tempo de rendição da parte de vocês. Alguns de vocês resguardam ali as ações ali para atacar a criatura monstruosa e alguns poucos se negam a atacá-la, como o próprio Otto está aqui à frente e agora se juntando a ele o Falef. A criatura enorme olha para vocês como se ela resguardasse malícia nos olhos. Ela dificilmente pisca. E seu rosto é tão enigmático como o de uma pedra. Não se dá para saber se ele vai te engolir de uma bocada só, ou se ele está querendo falar ou sorrindo. Os bucaneiros não se aproximam, e há um murmúrio enorme que chega a incomodar Cadmo, que está realizando seu ritual ali. Pessoas falando, sussurrando,
perguntando a capitão o que que nós vamos fazer. E o Macavé tentando acalmá-los. A criatura gigantesca diz: "Oh, me perdoem. Eu estou há muito tempo sozinho. Deveria ter assumido uma forma mais aceitável e condescendente com a de vocês." E é possível notar que o corpo dele, por mais que ele seja um pouco esverdeado e de coloração pastel, o corpo dele tem esse aspecto terroso, esse aspecto de pedra. Acredito que estamos nos desviando de uma pergunta muito grande aqui que não seria sábio ignorá-la. Você nos disse, Kururu, que está aqui para nos guiar? Que destino seria esse? Para onde você iria nos guiar? Nós acabamos de chegar, nós nem sabemos para onde queremos ir ainda. Bem, todos aqueles que chegam até a minha ilha precisam ser informados dos perigos que existem nela. Meu nome se perdeu ao longo dos séculos, mas eu quero alertar a vocês. Existe uma maldição aqui. E foi isso que aconteceu comigo quando cheguei aqui para descobrir esta ilha. Há muito tempo atrás, acadêmicos e outros me chamavam de Atius, Atius Lamundi. Mas os termos e toda essa vontade de se provar se perderam. E eu não me incomodo de ser chamado por este termo, Ururu, pois já recebi muitos outros piores, como monstro, fera e enfim. Se carecem da minha hospitalidade, eu os levarei até a minha caverna. Aí ele pega o cajado assim, aí se vira na direção noroeste, apontando para um dos maiores picos ali, foi onde o Cadmus não, o Otto Vandenberg pôde ver lá do navio que tinha um negócio, uma estrutura construída no alto do monte, né? Fica naquela direção. São algumas horas de viagem, mas lá eu poderei apontar melhor direcionamentos seguros para os novos exploradores e poderei responder a todas as suas perguntas. Venham, venham, me acompanhe. Otto, você nota que enquanto vocês tiveram aquele diálogo pequeno ali, né? Você nota que tava de uma forma bem descarada. Mas como você estava muito atento ali aos detalhes, né? Você nota que essa criatura chamada Atius, que se autodenomina Atius Lamundi, ela, em momento algum, tirou os olhos do Cadmus. Cadmus. É como se ela, tipo, não especificamente o Cadmus, né? Mas na direção do barco, né? Ele tava lá, o Cadmus, o barco, a tripulação. Ele tava conversando com vocês, mas o olhar dele, tipo, não tava em vocês. Tava sempre ali na frente. O Farlef, ele se precipita ali, indo até a embarcação. Ele, tipo, ele não vai literalmente próximo, né? Ele fica uma distância, assim, que dê pra ele gritar. E ele chama a Capitã Zúria pelos berros e diz... perguntando se ela deseja ir com eles, pois eles vão descobrir o que aquela criatura deseja. Ou se ela deseja mandar alguém da tripulação dela.
E ela afirma que a tripulação vai ficar para realizar o acampamento. Mas se ele desejar, ele pode enviar alguns guardas, né, podemos dizer assim, né, parte da tripulação com vocês. O Macavé, já que ele quer explorar a ilha e descobrir coisas, ele só vai sugerir que leve 2 ou 3 carregadores de carga para levar algumas coisas dele. E ele vai aproveitar a presença de vocês e a viagem para ir coletando amostras, pedras e outras coisas no meio do caminho. Ficou definido que todos vocês vão, com exceção do Cadmo, e vocês vão ter 2 carregadores de carga, né, com vocês.